Olá a todos. A ver se eu consigo explicar isto. Como sabemos, muitas de nós mulheres têm questões com o masculino. E isto acontece até na nossa cultura. Tem a ver com diferentes culturas, tem a ver com coisas diferentes. Na nossa, eu recebo pessoas em consulta há 25 anos. E há 25 anos que eu ouço muitas histórias de pessoas cujo pai era ausente, ou porque trabalhava muito, ou porque desapareceu, ou porque não desapareceu, mas desvinculou-se um pouco da criança, neste caso da filha. Agora estou a falar mais para as mulheres. Desvinculou-se da filha, estava muito esporadicamente com a filha. Muitos casos também de pessoas cujo pai era alcoólico. Ou então que o pai era presente, mas praticamente não falava, ou era muito desajeitado nas emoções, nos sentimentos. Então, isto faz com que nós, se o nosso primeiro amor, se o primeiro homem da nossa vida, o que a psicologia estuda e o que a psicologia descobriu e o que a psicologia investiga e assim consegue predizer o comportamento humano, é que são as primeiras experiências, as nossas primeiras experiências na vida, com qualquer coisa, que vão depois. É como se fosse, por exemplo, a primeira relação que nós temos com o primeiro homem da nossa vida, a criança fica com uma ideia de que essa parte da vida está-nos apresentada. Então, se o meu pai foi assim, então os homens, em princípio, são assim. Por causa deste paradigma, por causa, não é paradigma, por causa deste funcionamento, o que acontece é que é a partir deste funcionamento que se cria uma série de equívocos e de defesas que nós arranjamos em crianças. Nós arranjamos determinadas defesas para funcionar com o mundo porque temos uma ideia em relação ao mundo. Se eu aprender que os homens não são confiáveis, ou se eu aprendi que o primeiro homem não era confiável, então eu erradamente vou assumir que é assim que os homens funcionam. E é por causa disto que se criam os equívocos, que se perpetuam os traumas, os medos, as ansiedades, e é isso que nós queremos ir curando, não é? Ao longo da vida. Então, se o, e depois há aqui outro funcionamento importante que é assim, que a psicologia chama o repetir para entender. Então, se, por exemplo, uh, nos exemplos que eu dei, não é? Vamos pôr um dos exemplos que eu dei. Imaginem que eu tenho questões porque o meu pai não tinha. Tinha dificuldade em falar dos seus sentimentos, em chegar a mim emocionalmente, que tinha um embutimento afetivo, que era difícil para ele revelar o que sentia ou ter gestos de afeto comigo. A criança vai achar erradamente o funcionamento, a psicologia infantil funciona assim. Quando nós somos pequenos, nós temos tendência a achar que os nossos pais são heróis. E é bom para o nosso funcionamento isso. Para nós sentirmos que estamos em segurança na nossa casa e na vida e que vamos sobreviver, a criança assume que os pais são heróis, no sentido de que não têm defeitos. Então, se os meus pais não têm defeitos, caso aconteça qualquer coisa de errado entre nós, eu vou assumir a culpa para mim. E isto relaxa a criança. Relaxa a criança no sentido em que ela vai sentir que assim está tudo certo. Se o problema for meu e não deles, então eu estou em segurança. Porque se eu puser em causa a sanidade mental deles ou a normalidade deles,
eu vou sentir que eu não estou num lugar seguro. E isso, para mim, enquanto criança, é insuportável sentir. Então eu prefiro achar que a culpa é minha, vou assumir as culpas de tudo o que acontecer, porque é mais fácil para mim. Porque se depender de mim, então eu vou tentar mudar. E neles eu não consigo controlar isso. Então, uma forma de eu controlar é pensar: a culpa é toda minha, as coisas erradas que acontecerem, a culpa é minha, e eu vou tentar modificar essas coisas. E vou tentar modificar estas coisas em mim e vou tentar melhorar. Então, seguindo esta senda, se uma mulher tem problemas com o pai por causa destas questões, o que vai acontecer, uma vez que isto ficou por resolver, é um conflito infantil que ficou por resolver, e a criança assumiu que a culpa é sua, portanto, eu não consigo. O meu pai não me diz coisas queridas, ou desapareceu, ou não quer estar comigo, porque eu não sou suficientemente digna de amor. Ou eu não fui suficientemente interessante para manter a atenção do meu pai. Então o que é que eu tenho que fazer? O erro não é dele, a culpa é minha. Então aquilo que eu tenho que fazer é trabalhar-me para me tornar suficientemente interessante. Portanto, aqui reside o equívoco. E muitas vezes é este equívoco, sob este engano, que nós condicionamos toda a nossa vida com os homens. Porque como nesta cultura latina, ainda no regime patriarcal, machista, está tudo a melhorar, mas estas melhoras são muito recentes. Todas nós ainda vimos com passado masculino, os homens da nossa família, estou a falar de uma forma geral, está bem? Não quer dizer que seja com toda a gente assim. Mas vimos de um masculino muito fechado, muito ausente, muito omisso, que estava numa poltrona a ler um jornal ou a ver televisão e tudo o resto se movia e ele só baixava o jornal para dar um grito às vezes. Eu estou a fazer caricatura, mas só para se perceber. Então a criança, ao crescer, vai moldar-se e ser de acordo com esta lógica. Portanto, eu agora, e como eu estava a dizer, há um fenómeno em psicologia que se chama repetir para entender. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou-me crescendo, vou-me tornando uma mulherzinha e a minha libido, todo o meu sistema, corpo, alma, espírito, vai se sentir atraída, muitas vezes, por homens parecidos com o meu pai. Portanto, isto é a questão do complexo de Édipo, freudiano, não é? Então, quando aquilo lá atrás não ficou resolvido como deve ser, a minha libido vai estar direcionada para homens no mesmo perfil. Porquê? Porquê que a minha energia ou a natureza se organizou desta maneira? Porque como isto ainda não está sanado, curado, e o universo tende para a evolução e para a melhoria, eu vou ter uma tendência para este tipo de homens, porque é com estes homens que eu tenho alguma coisa a curar. Então, eu vou procurar um perfil de homem. Isto depois difere de mulher para mulher, dependendo das questões que cada mulher teve com o seu pai, está bem? Mas eu vou procurar um tipo de homem, por exemplo, que é muito fechado e que até parece misterioso e que depois eu vou pôr em mim a missão de descobri-lo, de ele se conseguir abrir, dele melhorar, dele comigo ser afetivo. Então eu vou ele é frio com as pessoas, mas comigo eu vou conseguir que ele seja afetivo. E o que está na nossa psique, o que está inconsciente em nós é, portanto, aquilo que nós não temos consciência é: eu estou a fazer isto porque aquilo que eu quero é eu quero repetir aquilo que aconteceu lá atrás, portanto, estar outra vez na presença daquele homem. E eu não consegui conquistar o meu pai lá atrás, mas agora eu vou repetir o processo e vou emendar a mão. Eu vou
tenho um homem aqui parecido e eu vou corrigir, porque eu não aguento ter falhado lá atrás. Sinto-me muito culpada. E há uma parte de mim que está deprimida por causa disto. E eu tenho que corrigir isto. Porque o meu estado quer a saúde psicológica, enfim. Então, eu procuro um homem e se eu conseguir conquistá-lo e se eu conseguir que ele seja afetivo comigo, eu posso relaxar finalmente. Porque eu posso vir a achar que então não tenho, afinal, curei-me, não tenho o problema que achei que tinha, então posso, a partir de agora, se eu conquistar este homem, vir a ser uma pessoa confiante. E, portanto, para eu ser uma pessoa confiante, eu dependo deste homem. Vejam bem. Então, está instalada esta confusão. Então, eu vou-me dedicar muito a este homem e ele parece frio e parece distante, mas eu vou agradá-lo ou vou conseguir dar-lhe a volta e vou gastar muita energia nisto. E muitas vezes acontece, não é? Que esse homem pode abandonar-me. E pode não ser abandonar-me explicitamente, a dizer vai-te embora, mas abandonar-me no sentido em que eu estou numa relação sozinha. E que ele realmente não se vulnerabiliza e eu vou achar, não se expõe, eu não consigo conexão, não consigo intimidade, então é uma forma de abandono. E eu não estou com esta pessoa, ela está ali, mas está ausente. Então eu vou ficar mal, porque eu vou achar, é mesmo verdade que eu não sou suficiente, que há qualquer coisa de errado comigo. E caso esta relação acabe, a minha energia vai continuar a estar a estar virada para homens, viradas para homens com este perfil, porque o conflito ainda não está resolvido. Agora, por exemplo, indo para um exemplo mais grave, como vocês sabem, por exemplo, aquelas mulheres que estão com homens que são violentos com elas, pode ser psicologicamente ou fisicamente, muitas vezes tiveram pais iguais, que fizeram isso às mães delas e que fizeram isso a elas. E muitas vezes estas mulheres saem de um homem violento e vão e estão de novo perto de um homem violento, sem conseguirem entender. E muitas se perguntam, se nós ouvirmos estas mulheres, muitas se perguntam porque é que eu não ouvi os sinais, porque é que eu não me respeitei, eu sempre disse que ia fazer diferente da minha mãe e estou a fazer igual. E não conseguem sair deste emaranhado. Pronto, e tem a ver com este conflito. Então, eu vou atrair outro homem do mesmo género, parece que é diferente, mas é de outro género, e, dependendo de mulher para mulher, nós vamos atrair o mesmo tipo de homem, às vezes suficientes, até aprendermos. E aprendermos o quê? Quando é que uma mulher é bem sucedida nisto? É quando finalmente ela desiste. Quando ela desiste porque entendeu que afinal isto não tem nada a ver com ela, isto tem a ver com o homem, isto é uma coisa dele. Ele é assim, não porque eu não sou uma mulher perfeita, ou a mulher ideal, ou uma mulher digna de amor. Ele é assim porque ele é assim, por causa de questões dele. Então, aquilo que a gente não conseguiu fazer em criança em relação ao nosso pai, que é devolver ao nosso pai a responsabilidade dele ser como é, porque não tínhamos maturidade para fazê-lo e sentiríamos a nossa vida em risco, em termos de sobrevivência, caso puséssemos a hipótese de o nosso pai ou a nossa mãe, mas agora estamos a falar de mulheres dirigidas para os pais, mas pronto, que podiam ter ali algum desequilíbrio emocional, então nós sentiríamos a nossa segurança ou a nossa paz ameaçadas, e isso não era possível na altura, então não conseguimos devolver-lhes a vida deles a eles, então em adultas vamos perseguir este tipo de perfis. E há mulheres que precisam de 2 homens destes, há outras que precisam apenas de 1 até perceber, há outras que precisam de 9 e há outras que têm a vida toda homens destes e morrem ao lado de homens destes e sempre a sentirem-se que não são suficientes.
Até que um dia pode acontecer que finalmente elas percebam. E de repente é um relaxo muito grande. Porque a pessoa sente, isto não tem nada a ver comigo, isto nunca teve nada a ver comigo. Oh meu Deus, as confusões que eu criei, as inseguranças que eu tive a vida toda, as ansiedades que eu tive a vida toda, para afinal descobrir que esta lei da vida maravilhosa, que é devolver a cada um o que é de cada um. E quando isto acontece, não só o conflito com o pai desaparece, de repente sentimos no nosso coração a entender o nosso pai, a olhar com mais carinho para o nosso pai. No fundo, ele só fez aquilo que fez porque não consegue sair de algum bloqueio que tem. E esse bloqueio é tão válido quanto o que eu tive a vida toda ou que ainda tenho. E, portanto, somos todos muito parecidos uns com os outros, cada um com os seus bloqueios. Então, se eu tenho os meus, e provavelmente magoo os meus filhos com esses bloqueios, então o meu pai também pode ter magoado com os bloqueios dele. Então, nós não só curamos a nossa autoestima, como entendemos tudo, como ainda temos um bónus, como entendemos tudo em relação ao nosso pai, e nasce uma nova onda de compaixão e de amor por ele, e conseguimos até honrar a vida que o nosso pai nos deu, que é esta coisa maravilhosa de nos ter dado a vida. Sendo como é, exatamente como é, ele fez esta generosidade imensa de nos dar a vida. Então, e depois ainda temos o bónus de repente, a nossa libido, quase como por mágica, deixa de ter interesse por este perfil de homens e passa a ter interesse pelo perfil verdadeiro que nos interessa. Que para cada mulher é um perfil de homem diferente. Então, se eu tenho interesse por um determinado tipo de homem, que por exemplo seja um homem que fale mais das suas emoções, que tenha uma energia masculina, mas que também tenha uma dose saudável de energia feminina, para eu conseguir ter um diálogo, para eu conseguir conectar-me, para eu conseguir divertir-me até, para eu me sentir acompanhada, para eu sentir conexão e intimidade. Então, e de repente, os bad boys, digamos assim, deixam de me interessar, ou os homens demasiado fechados, em que eu acho que aquilo é para descobrir e que há ali muita coisa dentro para descobrir. E muitas vezes eles são só assim porque têm muitas inseguranças e, portanto, não há nada que eles tenham para dizer, porque eles estão cheios de dúvidas sobre eles próprios, que nem reconhecem como dúvidas, portanto, muitas vezes ainda mais complicado é. Então, de repente, é um grande alívio. A gente deixa este perfil de homens para lá, entrega-os a outras mulheres que possam ter esse interesse, e de repente vamos para a nossa verdade. Para a nossa verdade, em termos intelectuais, na minha verdade, aquilo que eu sou, na minha essência, que tipo de homem é que eu gosto? Na minha libido, o meu desejo sexual, na minha verdade, na minha essência, que tipo de homem é que eu gosto? Então, finalmente eu deixei de ser uma marioneta nas mãos da minha infância, a minha infância que mandava em mim, e que dizia o que é que eu podia sentir, o que é que eu não podia sentir, por quem é que eu me sentia atraída, em que mandava nas minhas inseguranças, que me travava a espontaneidade, e de repente eu libertei-me. E de repente posso ser quem sou. E ao poder ser quem sou, finalmente eu posso amar todos à volta. E amo de uma forma mais fluida os meus pais, amo as pessoas à volta, porque eu já posso ser quem sou. Eu já vi o meu valor. Então o que é que eu quero mais? Um grande beijinho e até à próxima.